Casar é fácil, difícil é permanecer casado, viver feliz, juntos até o fim. Para um casamento dar certo, até que a morte os separe, é preciso um bom alicerce para não desmoronar nos vendavais da vida. Você já viu aquele casal de velhinhos passeando pelas ruas e ainda de mãos dadas? É de se admirar, né? Mesmo depois de tantos anos, ainda se olham de maneira apaixonada e esbanjam cumplicidade. Juntos até o fim. Foi assim com Harold e Ruth Knapp, um casal de Ohio, nos Estados Unidos. Eles foram casados durante 65 anos e eram companheiros inseparáveis. Aos 89 anos, Ruth ficou doente. Harold, de 91, também adoeceu. Já debilitados, os dois dividiam o mesmo quarto num asilo. Ele morreu primeiro. A companheira não resistiu e 11 horas depois faleceu também. Para a filha, não foi só uma coincidência. Eles não queriam se separar. Depois de muito tempo junto, o casal estabelece uma relação que a psicologia chama de simbiótica. Um depende do outro para tudo. Há uma colaboração mútua. Eles se cuidam e a vida passa a não fazer sentido sem o parceiro. Após 62 anos de casamento, a sintonia é tanta que Aldo diz que ele e Nilce são praticamente um só. Eu falei, doutor, nós somos um casal perfeito. Ele falou, por quê? Porque ela escuta bem e eu enxergo bem. Não é? Segundo esse psiquiatra, além da dependência emocional, existe a fragilidade física. Isso explica o fato de muitos idosos ficarem mais vulneráveis a doenças após a perda do companheiro. O médico diz que é preciso cuidar muito de quem fica para evitar a depressão. Um fator como esse, ele vai sim ser a porta aberta para os sintomas depressivos aparecerem de uma maneira mais intensa. Aos 80 e poucos anos, seu Aldo e dona Nilce vão seguindo assim, juntinhos, enquanto houver forças, um complementando o outro. Só na época que a gente vai perceber e ter noção do que será, né? Quem não sonha em ter um casamento assim, juntos até o fim? Você acha que nos dias de hoje é possível conseguir isso? O que fazer para alcançar um relacionamento desse tipo? Participe tvuniversal.org ou facebook.com/Escola do Amor. Eu quero apresentar o casal de hoje, o Júnior e a Elisângela. São casados, Elisângela? Sim. Quanto tempo de casado? Há quase 2 anos. E tá bem o casamento, Júnior? Agora sim. É. Eu vou começar como sempre fazemos aqui com os casais. Como que vocês se conheceram, Júnior? A gente se conheceu, foi uma festa, que era o meu aniversário, e ela estava nessa festa. Aonde eu me interessei por ela. Você estava solteiro? Estava solteiro. Sozinho? Sozinho. E você também solteira, Elisângela? Estava solteira. Tinha acabado de sair de um casamento. Quer dizer que convidaram você para o aniversário dele. Você, ao ver, já se interessou por ele ou ele se interessou por você? Na verdade, ele se interessou por mim. Eu não senti nada por ele no momento. Mas eu não desisti, não. Não? Não, fui atrás. Já no primeiro dia você se declarou? Você só deu sinais que gostava dela? Só olhares, né? Mas conforme o tempo, fui me aproximando. Como eu sou muito amigo do cunhado dela, comecei a frequentar a casa da mãe dela. Então, comecei a me aproximar dela, lentamente. E ela fechada para o amor? Fechada. Queria nada? Não queria nada. Por que o casamento, essa separação foi muito traumático para você? Foi muito doloroso para mim, né? Porque eu tinha sofrido bastante no meu casamento anterior. Foi casada há quanto tempo? Eu tive um relacionamento de 7 anos com ele. E o que acontecia? Ele me deixava muito sozinha para sair com os amigos. Aí eu ficava em casa, fazia as minhas coisas de esposa, esperava por ele, ele nunca chegava. Aí eu ficava esperando e ele não voltava. Aí isso foi desgastando. Aí teve muitas brigas, chegou a ter agressões entre a gente, né? Então não tinha mais respeito entre a gente.
A coisa era difícil mesmo. Isso, era muito difícil. Quem tomou a decisão de separação foi você? Na verdade, foi ele. É. Não queria mais, ele foi para um lado, você para o outro. E ficou muito ferida, machucada, Rosângela? Sim, eu fiquei. Fiquei muito ferida, porque ele me deixou grávida. Abandonou você grávida? Isso, eu tinha um torno de quase 2 meses de gravidez. Aí foi onde eu desabei, porque era onde eu precisava mais dele, que eu achei que com esse filho ia ser melhor pra gente. Ele ia cuidar mais de mim, ia estar sempre presente. E foi o contrário, foi onde ele me abandonou. Entendi. Aí eu sofri muito, chorava, olhava minha barriga crescer e chorava, e ele não estava do meu lado. Né? Então, chorava E bastante. você pensava que nunca mais ia conseguir ser feliz? Sim, pensava assim, que nunca mais ia ser feliz. Que eu falei assim, quero ser feliz agora com a minha filha. Então é ela que eu vou me dedicar. Então não quero mais outra pessoa na minha vida. Eu já sofri e não quero sofrer de novo. E quando você se aproximou da Elisângela, ela estava nessa fase ou já tinha superado? Ela já tinha superado, né? Já tinha se separado. Já estava bem? Já tinha estabilizado o seu emocional ou não, Elisângela? Não totalmente. Tinha aquelas lembranças ainda, então eu tinha muito medo. Será que ele vai me fazer sofrer também? Será se ele vai me bater? São os traumas, né? Então, será se eu vou engravidar de novo e ele vai me abandonar? Então tinha aquelas dúvidas. É por isso, e eu quero mais uma vez frisar aqui aos nossos alunos, nós ensinamos todas as pessoas que já sofreram uma decepção sentimental, uma perda, você atravessou momentos difíceis como a Elisângela, ou situações até piores. Para você começar um novo relacionamento, é necessário que você esteja curado desse sentimento ruim. Porque o trauma, essa amargura, toda separação causa essa ferida, essa dor. E a pessoa, ela vai se envolver com uma outra pessoa e vai haver essa insegurança, porque na cabeça da pessoa que foi traumatizada, ela pensa isso. Será que não vai acabar do mesmo jeito que terminou o outro? Será que ele não vai fazer comigo o que ele fazia com o outro? E ela também, né? Ao contrário também é verdadeiro. E muita gente, por carregar esse trauma emocional, essa ferida na alma, ela não é feliz e não consegue fazer ninguém feliz, né? Ela traz as marcas e por mais que consiga até ver uma nova oportunidade, ela não consegue se entregar. Como fazer isso? Como se dar uma nova chance? Como confiar em alguém novamente, sendo que confiou tanto em uma pessoa que só trouxe sofrimento? E é por isso que nós fazemos um trabalho e o nome da reunião chama-se Terapia do Amor. Terapia quer dizer tratamento, porque é um tratamento que você precisa buscar para ficar livre dessa dor, dessa enfermidade, para ficar livre dessa tristeza, dessa amargura, dessa agonia, dessa infelicidade. Esse trabalho que nós fazemos pela vida sentimental, eu vou mostrar para você o resultado disso e você vai entender que por pior que esteja a sua situação, é possível ser feliz. Como é que você chama? Karina. André. Como é que era a vida sentimental de vocês? Então, nossa vida sentimental era de muitas brigas, muitos ciúmes, devido ao processo de adaptação, início de casamento. Então, ele veio de um casamento anterior. E todos os problemas que ele tinha no casamento dele, ele trouxe para dentro do nosso casamento. É a bagagem, né? Sim, senhor, que era o orgulho. Eu era muito crítico, muito exigente, e isso atrapalhava muito na relação. Sim. Você era chato? Muito chato. Muito chato. E como é que foi esse relacionamento e parou aonde? Qual foi o pior momento? Então, o pior momento para mim foi quando durante dias ele ficava sem falar comigo. Poderia acontecer qualquer coisa que ele não aceitasse, ele ficava dias sem falar comigo. Então esse para mim foi o pior momento, porque na minha casa, enquanto eu era solteira, eu conversava. Tinha com quem conversar, tinha com quem brincar, e dentro de casa, depois de casada, não tinha. Então eu me sentia só. Dentro de um casamento, eu era casada de um marido, viúva de um marido vivo, né, que fala. Como é que você mudou isso? Então, eu mudei isso depois que eu comecei a vir na terapia. Conheceu por um convite ou um programa? Foi por um convite.
Então, dentro da terapia, participando, cumprindo, né, as orientações, praticando, isso foi mudando. Vocês chegaram juntos? Não, ela chegou primeiro. Lutou por você? Sim, senhor. E logo em seguida, quando eu comecei a ver a mudança, eu comecei a vir com ela. E hoje ele mudou? Totalmente. Hoje tem diálogo dentro de casa. Hoje eu voltei à lua de mel. Hoje... Estão juntos quanto tempo? 1 ano e 7 meses. É lua de mel mesmo, né? Ela também mudou? Mudou muito. Então o casal tá uma beleza. Graças a Deus, sim. Parabéns, tá? Obrigado, viu? Terapia do Amor. Aqui na Terapia do Amor, os casais obtêm o direcionamento para que a vida a dois seja sempre feliz. E já os solteiros aprendem a esperar pela pessoa certa. A Terapia do Amor representa tudo na minha vida, né? Eu tenho aprendido a como me comportar num relacionamento, né? Eu sou separado e eu tava com o coração muito triste, né? E eu aprendi, não só aprendi, mas eu curei meu coração, né? E a gente aprende, né? Como se comportar. Se eu tivesse vindo antes, eu não teria passado o que eu passei. Tudo, tinha ansiedade, eu era assim, triste. Hoje eu tenho alegria, hoje eu entendi o que é a terapia do amor. E hoje eu sei que assim, eu vivo melhor, entendeu? Estou sozinha no momento, mas estou melhor. Entendeu? Sou liberta de muita coisa assim que eu tinha, mágoa, tristeza, e serviu muito, muito para mim. Você pode se considerar uma pessoa que ninguém quer aos seus olhos, mas você tem um valor. Todo mundo tem um valor. Olha, eu tenho aprendido a ser assim mais calma, né? Porque antigamente eu não era muito calma. Eu tirei toda a ansiedade que eu tinha dentro de mim. Eu aprendi que eu me valorizar, né? Porque isso a mulher tem que se valorizar. E eu não me valorizava muito assim, como pessoa, né? Momento dos solteiros. Bom, eu tô solteiro ainda, mas o meu coração tá bom, não sofro mais, tô preparado já para um outro relacionamento, né? E todo amor vai preparar a pessoa certa, né? Primeiro eu tenho que me tornar a pessoa certa. Meu coração está em paz, tranquilo, está curado e estou me preparando para um outro relacionamento. Não procuro me envolver com qualquer pessoa pelo sentimento. Eu sei que na hora certa, no momento certo, o autor do amor vai me trazer a pessoa certa. Momento dos casais. Ter mais mansidão, né? Mais calma, mais compreensão um com o outro. Você está sempre criticando o seu companheiro, sua companheira. Você vai diminuir a autoestima daquela pessoa. E tem gente que é profissional para criticar, é ou não é? Tem sido a base de tudo, né? Você aprende que as coisas têm que ser, né, com calma, que você tem pensar antes de falar, antes de agir, né? Tem sido a base de tudo. Cura interior. Eu era muito ansioso, não sou mais ansioso. Eu estou buscando mais assim, cuidar de mim, né? E a terapia do amor é tudo na minha vida, né? Quem participa da terapia do amor não deixa de vir e faz um convite para você aí de casa. A pessoa que estiver sofrendo, ou está buscando pelo relacionamento, está solteira, ou buscando pelo casamento dela, né? Que ela pode vir, que com certeza ela vai ter resultado na vida dela. Né? Que vocês venham, e vocês vão se sentir muito bem, assim como eu estou me sentindo. Olha, eu quero dizer que vocês que estão em casa aí, ó, vocês estão perdendo. Que eu quero dizer para vocês que venha para conhecer, ainda que vocês falem assim, eu não quero ninguém. Mas não importa. O importante é que vocês vão vir, vocês vão ver um resultado. Vocês vão ter um resultado muito bom. E vai tratar o coração, vai tirar a ansiedade, vai fazer você se valorizar. Você vai ver como vai ter uma mudança mesmo, radical. A busca pelo autor do amor.
paz, alegria, renovação, discernimento, sabedoria, tudo de bom. Ele traz muita felicidade, assim, eu tô sozinha, mas eu tô feliz. Ele traz paz, né? Ele traz o próprio amor, ele traz vida completa com o autor do amor. Ele traz a felicidade da família. Reconciliação. Na realidade, a gente é casado pela segunda vez, né? Porque a gente ficou 2 anos separados antes de conhecer a terapia. Depois ele veio primeiro, buscou, casamos. A gente tem 7 meses de casado, né? E assim, tem sido maravilhoso, muito bom em todos os sentidos, né? Porque agora a gente sabe realmente compreender um ao outro, a gente sabe fazer um outro feliz, né? E tudo assim que a gente aprende aqui, a gente coloca em prática. Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 3 da tarde e às 8 horas da noite. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Nessa quinta-feira, se você quiser resolver esse problema, se você não aguenta mais o desprezo, a humilhação, a separação, você não sabe mais como lidar com isso, o seu emocional está estritamente abalado, há um desespero dentro de você, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem nada que possa lhe ajudar. O único que pode curar as suas feridas, livrar você dessa dor, é o autor do amor, que é Deus. Ele entra no seu marido, ele muda o seu marido. Ele entra no seu casamento, ele muda o seu casamento. Ele entra na pessoa que você ama e ele transforma essa pessoa, porque ele é grande, ele é poderoso, ele é Deus. Eu vou mostrar para você, dentro da aula de hoje, do nosso programa, mais resultados, como o próprio casal convidado, o Júnior, a Elisângela, que buscaram ajuda, hoje estão bem. Se você fizer isso, você será feliz. Nesta quinta-feira, nós estaremos às 3 da tarde e às 8 da noite, trabalhando para resolver o seu problema sentimental. Aqui na Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. E eu quero aproveitar para fazer um convite muito especial para as mulheres. Neste sábado agora, dia 19 de outubro, teremos a Festa dos Tabernáculos. Será uma grande celebração e só entre as mulheres. A nossa querida professora Cristiane Cardoso estará ao vivo aqui na João Dias, 1800, em Santo Amaro. Mas também vamos transmitir para todas as sedes estaduais em todo o Brasil e algumas sedes regionais. Então, para que você saiba como assistir, como adquirir a sua testeira, que será o sinal de que estaremos juntas, a sua entrada é a sua testeira. Vá até uma Universal mais próxima de você e se informe. Esperamos a tua presença neste sábado. À meia-noite de sábado para domingo começa o horário de verão. Adiante o seu relógio em 1 hora. Você perdeu algum programa da Escola do Amor ou apenas gostaria de assistir novamente? Não se preocupe, existem 3 lugares onde os programas ficam armazenados. No site renatocardoso.com, no menu superior você clica em Escola do Amor e já pode escolher qual irá assistir. O segundo lugar é o nosso canal no YouTube. No campo de endereço de link, digite youtube.com/canal The Love School. A outra maneira de assistir é através do site da TV Universal, onde os programas são transmitidos diariamente. Entre em tvuniversal.org, no menu abaixo, clique em The Love School e pronto. Não se esqueça, o programa Escola do Amor é exibido de segunda a sexta às 11 da manhã no site tvuniversal.org e aos sábados ao meio-dia na Record.
voltando ao nosso tema, juntos até o fim, vamos saber a opinião das pessoas nas ruas. E foram felizes para sempre. Espera aí, esse deveria ser o final da minha fala. Sim, aquele final sonho de muitos casais. Casar e viver feliz até que a morte os separe. Mas e você? Acredita que nos dias de hoje isso ainda é possível? Eu acredito. O seu sonho é realmente viver juntos até que a morte os separe? Sim. Tenho, lógico. Não, não tenho essa ideia mais. Por que você acredita que hoje em dia muitas pessoas pensam assim como você? Não sei, eu pensei que a maioria pensasse da forma de que casamento existisse. Eu acho que as pessoas substituíram seus sonhos por aquilo que elas acreditam que é mais realista, não que se perdeu. Mas o objetivo então continua sendo o mesmo, casar até que a morte os separe? Eu acredito que muitos jovens não pensam assim, sabe? Eu acho que eles pensam mais assim, vou casar, se der certo, deu, né? Mas eu acho que muita gente ainda pensa assim. Eu não tenho essa ideia, eu penso na minha vida profissional, penso em outras coisas, não penso em casar nem ter filhos. E nem ter alguém para passar toda a sua velhice? Não, não penso. Então aquela coisa de felizes até que a morte os separe não é para você? Não, não. Como manter uma união forte até que a morte os separe? Respeitando o espaço, né? Respeitando o espaço um do outro, isso é fundamental, né? Eu acho que tem que ter comprometimento, né? E a pessoa saber o que realmente quer antes de se unir a alguém, né? Porque casamento não é um mar de rosas, tem seus altos e baixos, né? Então, assim, a gente tem que ter muita paciência, muita tolerância, que aí eu acho que vai. Quando eu descobrir eu te conto. E agora vamos conhecer a opinião dos nossos alunos. A Fabiana disse assim: precisa ter muito amor, carinho, respeito e fé. Um precisa respeitar o outro. A Leia: amar, perdoar, respeitar, avançar e retroceder quando for a hora certa. E orar muito um pelo outro. Esse é o meu desejo, daqui uns 50 anos, estar de mãos dadas com meu queridíssimo esposo. A Daniele, minha xará: creio que sim. Muito amor, compreensão, respeito e amizade. A Renata: talvez seja muito difícil. Elza: é uma raridade. Será que existe? Ela pergunta. A Silvia: quando há respeito, haverá um casamento para toda a vida. E por fim, a opinião da Anne: não existe, porque homem só sabe mentir e ser falso. Anne, a gente percebe que você está machucada, decepcionada, mas olhe para frente, não generalize não, preste atenção em tudo que você está aprendendo conosco e você vai ver grandes oportunidades surgindo à sua frente. Voltando com o Júnior e a Elisângela, você, o Júnior, teve um passado difícil também ou só foi a Elisângela? Não, eu também tive, bem difícil. Minha vida sentimental destruída, vários relacionamentos que não davam certo. Não chegou a ser casado, não? Não, quase. Quase? Quase. Mas fui traído antes. É mesmo? E num desses casos, né, que me afetou muito foi quando eu tentei o suicídio. Que isso? Porque pra mim já não valia mais nada, né? A pessoa com que eu gostava era meu sol, era tudo pra mim. Quando a gente fala aqui que a vida sentimental é importantíssima, estão vendo, alunos? A pessoa perde a vontade de viver por causa da decepção sentimental. O que foi que aconteceu com você? Isso, exatamente. Você descobriu o quê? Uma traição dela? Ela estava comigo e com uma outra pessoa também. Aí você teve vontade de tirar a sua vida? Totalmente decepcionado. Eu tinha uma moto, peguei a moto e joguei na frente de um ônibus. Porque essa pessoa era a coisa mais importante para você? Naquele momento era. Você não conseguiu lidar com a situação, com a situação. Para mim o fim era acabar com a minha vida, que ia acabar meu sofrimento. Não via outra saída. Porque naquele momento não tinha outra saída para mim. É assim que as pessoas se encontram, né? É aquela sensação de impotência. O que eu faço agora?
Como é que eu resolvo essa situação? Como é que eu saio dessa situação? Né? A dor parece que vai sufocar, que vai matá-la de qualquer forma. Então, é onde ela pensa em acabar logo com isso de uma vez. Aí, ô Júnior, você conseguiu superar isso, essa dor? Consegui. Com muito custo, consegui superar. Aí bola pra frente. Olhei pra frente e falei, vou começar de novo. Uhum. Teve outros relacionamentos depois dela? Tive também. Que não deu em nada também? Que não deu em nada. Nunca dava certo com ninguém. Quer dizer que no amor você era um fracassado? Um fracassado. É mesmo? Mas tentava ser... Sempre tentei. Uhum. Bom, aí imagine só. Você com esse passado difícil, trazendo na bagagem um monte de fracassos no amor. A Elisângela, trazendo na bagagem um casamento fracassado, decepções, foi deixada grávida. Como é que foi esse envolvimento de vocês dois? Um ficava consolando o outro? Como é que era isso? Era muito bonito entre a gente, né? Era. Tinha aquela inocência do primeiro namoro, né? O primeiro amor entre a gente. Vocês namoraram quanto tempo? No torno de 3 meses. Rápido assim? Ficamos namorando 3 meses, noivo por 6, quase 1 ano, né? Até casar. Nosso casamento, na verdade, foi rápido. Né? Os problemas começaram depois. Depois do casamento? Depois do casamento. Então, vê se é mais ou menos assim. Vocês já estavam livres desses outros relacionamentos, se achando assim no momento já que poderiam dar um passo adiante. Exatamente. Se encantaram um pelo outro, conseguiram ver uma nova oportunidade, mas ainda havia um restinho das bagagens. O restinho ou muito, né? Ou que muito da bagagem. pularam para fora quando se uniram. Exatamente. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Casais passam décadas e décadas juntos, mas quando o relacionamento duradouro chega ao fim, a nova vida sem a companhia é dolorosa. Existe remédio para essa tristeza? Por quanto tempo pode durar um relacionamento ou um casamento? Se for possível, para sempre, ué. Viver muitos anos ao lado do companheiro ou companheira gera inevitavelmente afinidade, intimidade e, em muitos casos, até dependência afetiva. E o fim desse relacionamento é um assunto que geralmente não entra em discussão. Eu não gosto muito de pensar, não. Dona Zoraide nem consegue imaginar como seria viver longe de seu Antônio. Afinal, são 46 anos juntos, companheiros para tudo. Ele prevê o quanto pode ser difícil a falta da esposa. Você sabe o que o outro está pensando, você sabe o que o outro precisa. Então você vai fazendo as coisas de acordo, e aí você passa 40 anos naquilo ali, de repente é como que você perdesse as pernas, por exemplo. Você fala, não posso mais andar, não posso mais isso, não posso mais aquilo. Então, aí a perda é muito grande. Não importa a idade, nem sexo, nem condição social. Qualquer pessoa está vulnerável a enfrentar um período de sofrimento com a perda. O luto é especialidade desta terapeuta. Tristeza intensa, ela em pessoas mais vulneráveis pode gerar doença, seja ela física ou emocional, pela própria vulnerabilidade que a pessoa fica, onde tem uma baixa de imunidade ou outras situações podem estar ocorrendo que ajudam a acelerar o processo. A professora destaca o comportamento de casais idosos. São os que enfrentam mais dificuldades. É preciso atenção às reações deles. Como é que está sua rotina, como é que está seu sono, como é que está seu apetite, como que as coisas estão acontecendo. Se ela está tendo espaço para falar da sua perda, se as pessoas estão ajudando e de que forma estão ajudando, os amigos, a família. Fernando ainda está longe da terceira idade, mas se viu tomado pela depressão quando perdeu a esposa. Foi quando a vida dele veio abaixo. Perdi vontade de viver, perdi vontade de correr atrás dos meus objetivos. Não tenho vontade de fazer mais nada. Ele se desfez de todas as fotografias da mulher, largou o emprego e nunca mais tinha voltado ao apartamento onde morava com ela. Estou contente de estar aqui, ter relembrado várias vezes nós andando de mão dada nessa calçada aqui, ó, olhando esse jardim aqui. Quando o netinho dela vinha passar as férias
aqui com a gente. Ficava brincando aqui, ó. Eu, ela e ele jogando bola. Hoje são boas lembranças. São ótimas. Só teve novamente uma vida normal e encontrou emprego quase 3 anos depois. As orientações que eu tive para sair da depressão foi através dos amigos. Dando palavra de conforto, me levantando minha autoestima. Mas se tivesse uma ajuda profissional? Com certeza eu teria sido melhor. Isso não é essa a menor dúvida. Muita gente não sabe lidar com uma perda, seja muitos anos ao lado da pessoa ou não. O importante que você precisa entender para você saber viver e lidar com qualquer situação é que aquela pessoa nunca esteja em primeiro na sua vida. Aí sim, fica bem fácil de você superar, seja uma perda pela natureza, ou seja uma perda numa eventualidade de uma separação ou qualquer coisa que venha atrapalhar a sua vida. O importante é saber que, se aquela pessoa não estiver em primeiro na sua vida, você vai superar com facilidade. Como o Júnior, que não fez, teve desejo de tirar a sua própria vida, porque quando veio aquela situação, como ele colocou, aquela pessoa era o sol da sua vida, e aí realmente ficou difícil e complicado. Você gostaria de ter um casamento para a vida toda e ser amanhã um daqueles casais de velhinhos que inspiram ternura e amor só de olhar? Vamos ensinar alguns segredos que podem ajudar. Ser tolerante e aceitar um ao outro. Apreciar a pessoa amada e ter prazer em sua companhia. Reconhecer nessa pessoa seu melhor amigo. Estar juntos, mas ter vida própria. Ser, fazer e desejar o melhor que puder para quem tanto você ama. Os outros segredos vocês vão descobrindo juntos durante os muitos anos que terão pela frente. Agora vamos ao laboratório ajudar o Roberto e a Andréia. Roberto tem 38 anos e é casado com André, de 40 a 13 anos. Os dois não se entendem quando o assunto é a educação dos filhos. André tem um filho de outro relacionamento e acha que o marido não gosta dele. Ela diz que ele é mais maleável com os outros dois e trata o dela de forma muito rígida. Roberto diz que gosta do filho de André assim e só quer ajudar para que ele amadureça, pois diz que André passa a mão na cabeça dele para tudo e ele não concorda. Bom, eu acho você nervosa porque você foge muito do controle. Você não tem controle quando está nervosa. Eu acho que você deveria ser um pouco mais calma para poder resolver as coisas com tranquilidade e fazer as coisas darem certo. É? Sim. Eu acho que você não me respeita. Você não me respeita perante suas funcionárias, você não me respeita com as crianças, você não me ajuda. Mas eu tento te ajudar, mas você nunca reconhece tudo que eu faço. Eu fico com o neném para você almoçar. Não, você fica raras as vezes. Mas eu fico muitas vezes, sempre que você precisa. Eu sempre estive ali, só que você não reconhece. Mas os momentos que você faz como um dia, você não reconhece que eu estou cansada, que nem à noite. Você não reconhece, porque você vira pro lado e dorme. Mas assim, vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem fácil. Às vezes eu tenho que trabalhar. Aí o que acontece? O neném tá chorando muito de madrugada. Eu falo, André, pega ele, leva ele pro outro cômodo. Vê se você consegue fazer ele parar de chorar, ver o que ele quer. Não, você deixa ele berrando no meu ouvido e você, sei lá, não sei, parece até que você faz para provocar isso daí. Não, seu horário é flexível. Não é flexível, André. Às vezes eu tô cansado, às vezes eu tô com dor de cabeça, às vezes tudo isso. Então o neném tá chorando ele tá chorando lá do lado do meu travesseiro. Eu falo, Andréia, pega ele, tenta dar mamar, não seria mais fácil você dividir comigo? Eu divido, quando eu vejo, que nem problema de quando ele tá doente, essas coisas, às vezes, eu quero almoçar, eu fico com ele. Divide, Roberto. Tá, eu fico, é que você nunca reconhece nada do que eu faço. A gente briga muito na educação do André.
A gente briga muito, você sabe assim, na disso. educação do André... Porque eu falo um não e você fala um sim. Não, é assim. Eu falo não pra ele, você sempre quer falar às vezes eu em cima erro. do meu não. Então, às vezes eu erro, tudo bem, mas assim, às vezes eu converso com você pra você tentar agir diferente. Você fica dando exemplos do Leonardo sempre. O Leonardo não fazia isso e quando o Leonardo fazia, acontecia isso. Então você tá misturando o tempo que o Leonardo morou com a gente com a criação do André. Não vai ser nunca igual. O Leonardo, procura ajudar ele, André, mas eu quero que ele cresça na vida, eu quero que ele amadureça. Mas as coisas não é como você pensa. Se você fizer desse jeito que você está fazendo, passando só a mão na cabeça, não ensinando ele vai acontecer. Vai acontecer que ele não vai crescer, ele vai ficar sempre no seu colo. Que nem ele chega lá em casa... Quero fazer a primeira pausa aqui e dentro desse assunto falar o seguinte. Primeira coisa, Andréia, nunca faça comparação igual o Roberto citou que você faz. Não adianta, isso não vai resolver. Nós não melhoramos uma pessoa quando comparamos ela a outra pessoa. Segundo, você não pode, Roberto, tirar a autoridade da Andréia assim. Você até reconhece, em parte, você diz, às vezes eu erro. Não é às vezes, você erra. E tem que entender isso, porque se ela diz não e você diz sim, quer dizer, você está indo contra a autoridade dela. Entenda que os pais, eles são um referencial para os filhos. E se os pais estão divididos ou são divididos em suas opiniões, a quem a criança vai seguir? A opinião do pai? Os filhos irão seguir a opinião da mãe? Porque cada um fala uma coisa. Tem que existir uma concordância entre vocês. Se você não concordou com o não que ela deu, então você não vai tirar o não dela na frente dos filhos, não é? Se você não concordou com o sim que ele deu, Andréia, então vocês, sozinho, no particular, você vai conversar com eles, olha, isso não está certo, eu disse não e você disse sim. Agora, você tirar a autoridade dela na frente dos filhos, isso é muito negativo, tanto prejudicial para vocês, como também para a referência dos filhos. E essa forma, André, que você está agindo para tentar obrigar o Roberto a dividir com você a função de mãe, não está nada legal. Ele tem sim, poxa, também a parte dele de colaborar, ele é o pai, e não tem nada demais ele te ajudar com o bebê. Mas só que você tem que entender que é a mãe realmente que vai ficar com a maior parte. Não adianta você ficar tentando obrigá-lo a dividir isso com você. Ser mãe também, né? Você é a mãe. Ele pode sim te ajudar, mas você deixando o bebê chorando na cama de vocês, não é assim. Você vai irritá-lo, você vai dizer para ele, eu não te respeito. E ele não vai reagir da forma que você está esperando não, Andréia. Então, assim, assuma o seu papel de mãe de verdade. O bebê está chorando e ele precisa dos seus cuidados. Se você não estivesse ali, tudo bem, mas você está. Então, no momento em que você está muito cansada, se você sempre faz isso, se você sempre está à disposição, o Roberto vai perceber e vai te ajudar. Fora dessa situação, conversa com ele, mostra isso. Você ontem passou uma noite em claro, muito cansada com o bebê e ele não te ajudou. Não adianta tentar obrigá-lo na hora. No dia seguinte, num outro momento, quando isso já passou, mostra para ele o quanto não foi legal isso, que ele poderia ter dividido um pouquinho com você. Mas você tem que entender que a mãe é você e que a maior parte dos cuidados vai ficar sim com você. Quando ele tenta te ajudar, quando ele fica com a criança para você almoçar, quando ele faz alguma coisa, aprecie isso. Mostre para ele que você está reconhecendo, porque se você não fizer isso, desanima. Não adianta a gente fugir disso. A gente vive assim. A nossa cultura é essa, a nossa sociedade é essa. A mãe é a mãe e o pai é o pai, tem funções diferentes. Então, na cabeça dele, não é função dele ficar com a criança.
Se quando ele fica, você acha que é qualquer coisa, que é muito pouco, então ele não vai ficar. Vamos continuar vendo. Mas não é escorraçando a pessoa, não é escorraçando. Eu nunca escorracei o Leonardo. Entendeu? Pelo contrário, eu vivo, ó, só responde sim ou não. Quantas vezes eu falo pra você, Andréia, do Leonardo eu aguento, de outras pessoas não. Acontece? Eu não falo isso, não. Que a namorada... Sim ou não? Tô te perguntando, sim ou não? Sim, mas você não aguenta, você não aguenta, você fala que aguenta, mas não aguenta. Dele eu tento amenizar porque eu sei que ele precisa trabalhar. Então assim, você fala que eu não gosto dele, mas não é que eu não gosto dele, André, é porque assim, ó, eu criei ele até os 15 anos. Eu tentei dar educação, eu tentei pegar no pé, eu dava bronca mesmo. Não, eu falava com ele... Coisas que você é maleável não, com calma, o André, com ele você era militar. Deixa eu falar. Porque o André, você sabe o disso. André, ele tá na idade de 8 anos, o Leonardo já vai fazer 17. Então, não, mas o André, o Leonardo tinha a idade do André. O André, olha só, presta atenção. O Leonardo é meu enteado que eu criei até os 15, correto? O André é meu filho e o Thiago é meu filho. Estou procurando dar a mesma educação que eu dei pro Leonardo lá atrás e fazer dar certo. Você assim, é mais maleável com o André do que com o Thiago. O Leonardo, quando ele morava com a gente, é uma coisa que você não entende. Você pensa que eu sou pai do Leonardo, que eu sempre fui pai. Eu não sempre fui pai. Então, o seu problema é não ter sido pai. Não é o meu problema não ter sido pai. O meu problema é que eu tentei ser pai. Que eu acho que é o problema. Meu problema, isso não é nem problema. Nem agora. Eu tentei ser pai dele porém, tinha um outro pai que vivia falando tudo que eu falava para ele, falando ao contrário. Então, para mim, André, se ver naquela situação era muito difícil, porque eu ensinava ele a fazer o certo, o pai dele ensinava ele a fazer aquilo que ele achava que era certo e não é. Eu fiz o meu papel com o Leonardo, eu sei disso. O Leonardo, eu não faltei com nada com ele. A única coisa que eu quis é que ele estudasse, que ele fizesse curso. Para hoje, ele não está nessa situação. Usa inteligência. Do tempo que o Leonardo morou com a gente, até os 15 anos, o Leonardo ia mal na escola? Só responde sim ou não? Não, Roberto, mas sob pressão ninguém vive. Tá bom, então continua. Tá bom, então fala você. Você tá vendo? Eu não tenho chance de falar, eu não tenho chance de me expressar. Mesma coisa acontecia. Claro, a mesma coisa acontecia quando o Leonardo, André, quando o Leonardo ia para casa do pai dele, a mesma coisa, eu não tinha chance. Então, nisso eu concordo com o Roberto, André. Você não deixa ele falar. Ele começa a falar, você começa a falar junto. Isso não é bom. Ouça ele. Ouça a versão dele. E depois você coloca a sua opinião, aquilo que você pensa. Por isso que existem conflitos entre vocês. Um outro detalhe. Você lidar com filhos de outros relacionamentos não é nada fácil. Mas é uma coisa que vocês assumiram. O Roberto assumiu isso. Quando você conheceu a Andréia, quando você estava com a Andréia, você já sabia que ela tinha um filho de um outro relacionamento. Então, não adianta, Andréia, você ficar agora dizendo o seguinte, o problema é que você não era o pai. O problema, em outras palavras, como se ele tivesse agido de uma forma diferente por ser filho de um outro relacionamento. Normalmente, isso acontece entre os casais e acaba tendo problema porque a mulher, a mãe, melhor dizendo, diz assim, ele trata o filho com diferença, ele trata a filha com diferença. Ou quando é o pai que tem, o pai diz, não, ela trata com diferença. Só que, se ele não quisesse o filho, ele não teria assumido você. Pense nisso. Então, eu acho que é muito fácil você dizer assim, o problema é que você não é o pai, o problema é que você trata com diferença. Mas desde o início ele já sabia que existia e assumiu o risco, não é? E olha só, Andréia, pensa comigo. É claro que depois de anos de maturidade, o Roberto vai ser agora um melhor pai. Não tenha dúvidas, não adianta você ficar comparando. Se coloca no lugar dele. Você já era mãe, mas se coloca no lugar dele. É o que ele está tentando dizer para você. Ele de repente virou pai com uma criança que já existia. Ele tentou. Ele deu o melhor dele naquela época, sob a pressão que ele vivia,
sobre as circunstâncias que ele vivia de ter uma terceira pessoa também envolvida na educação dessa criança. Você não pode comparar essa situação com a de hoje, com o pai que ele é hoje. Não é questão de preferência não, Andréia. É questão natural da vida. É claro que hoje ele vai ser um melhor pai. É claro que hoje ele vai ser mais flexível. A maturidade nos traz flexibilidade. Agora, você não percebe isso porque você já colocou na sua cabeça... que ele trata com diferença. O outro, exatamente. Você já colocou na sua cabeça isso. E cuidado, Andréia. Muito cuidado com isso. Veja se o não que você dá para o seu filho hoje não é para combater a flexibilidade do Roberto. E aí você sim vai estar fazendo diferença entre seus filhos sem perceber. Não pode agir dessa maneira não. Entendeu, Andréia? Já o Roberto deve também ouvir a Andréia e procurar se acertar nisso. E a Andréia ouvi-lo, porque nem no laboratório, Andréia, você deixa ele falar. Essa é a verdade. Então, tem que se acertar nisso. Esse é o nosso conselho, ponto de vista para o Roberto, para a Andréia. Muitos idosos provam que a idade não é obstáculo para a felicidade. Novas descobertas, aventuras e até romances. Príncipe de 76 anos que lava a louça, passa a roupa e abriu seu castelo para um novo amor. Estamos no Centro de Referência do Idoso, na Zona Norte de São Paulo. Salas de espera, consultórios médicos, só para quem já passou dos 60. O lugar de romântico não tem nada, mas foi aqui que estes pombinhos se conheceram. O que esse lugar representa para vocês? Mudou a minha vida. Tudo começou em 2010 e foi mais ou menos assim. Seu João, viúvo há 10 anos, chegou todo torto, se queixando de dores na coluna e com um sorriso pra lá de desfalcado. Já a dona Beatriz estava em depressão por causa da viuvez recente e tinha fortes dores no corpo. Os dois, então, foram encaminhados para a fisioterapia. E aí, o destino deu aquele empurrãozinho. Você lembra a primeira vez que a senhora viu? Lembro, sim. Foi na entrada, no corredor da fisioterapia. Eu chorava muito quando eu cheguei aqui, porque eu estava com aquela depressão brava, eu chorava muito. Eu falava para ela, minha senhora, a vida é assim mesmo, hoje a gente está assim, mas amanhã existe uma melhora e a gente tem que sempre batalhar. Seu João, muito esperto, gentilmente ofereceu o ombro amigo por mais de 2 meses. Tempo para começar a sentir algo diferente no ar. Ficava na dúvida entre chegar ou não chegar, ficava naquela dúvida. Quando ele saiu, eu falei, aí, conseguiu? Foi? Ele falou, colocaram os dentes e tal, falaram que ficou bonito, não sei. Ela falou, então dá um sorriso pra mim ver. Aí ele sorriu, eu falei, nossa, tá lindo, né? 2 dias depois, 12 de junho de 2010, o primeiro encontro e o primeiro beijo. Quando chegamos na esquina pra ele virar pra pegar a condução, eu virei pra ele me dar um beijo no rosto. Aí ele me segurou e me deu um beijo de verdade. Eu falei, eu passo. Seu João já foi assim, logo tá beijo. A paixão foi tão intensa que 1 ano depois eles já estavam subindo ao altar. Aos 64 anos, Dona Beatriz realizava o casamento dos sonhos, com direito a vestido de noiva e buquê de rosas vermelhas. Tudo o que ela não teve no seu primeiro casamento. Foi um sonho pra mim. Ele falou, faça então do jeito que você sonhou. 8 meses já se passaram desde a união e eles garantem, a vida a 2 vai muito bem, obrigada. Vocês ainda estão em lua de mel. Estamos, sim. Dá pra ver, né? Com o matrimônio, a família cresceu. Os 7 filhos da Dona Beatriz ganharam 5 irmãos. Ao todo, o casal tem agora 33 netos e 6 bisnetos. Alguém foi contra esse matrimônio? Quem foi não estava aqui. Quem foi não está aqui. Mas hoje foi, mas hoje eu acho que é o que mais aplaude. Uma grande família unida pelo amor. 33 netos é demais da conta, né? Uau! Bota demais nisso. Eu quero avisar os nossos alunos, atenção,
que o navio The Love School está com toda a força. Eu queria que você já se preparasse para o dia 31 de março de 2014, ainda há tempo, a 4 de abril de 2014. Serão dias inesquecíveis, onde nós teremos o navio The Love School, da Escola do Amor. E daqui a pouco eu vou dar a você 3 motivos por que você não deve perder essa oportunidade. Reservas@naviotheloveschool.com, você pode enviar o seu e-mail ou acessar o site naviotheloveschool.com. O amor está no ar, o melhor em alto mar. Que tal mudar o roteiro e renovar o seu casamento? Embarque com a gente no cruzeiro The Love School. São 4 noites no Splendor of the Seas, um dos maiores navios do mundo, que conta com essa super infraestrutura de lazer, segurança e muito conforto. E vamos ter atividades especiais para os casais, inclusive uma aula ao vivo a bordo aqui da Escola do Amor. Faça uma surpresa para quem você ama e reserve já a sua passagem pelo site naviotheloveschool.com. Navegue com a gente nessa viagem, cruzeiro da Escola do Amor. Como eu disse, vamos ao primeiro motivo por que você não deve perder. Como o cruzeiro será também para solteiros, quem sabe seu futuro marido ou esposa estará também a bordo? O segundo motivo, Deus nos dá tanto o desejo como o poder de realizá-lo. Se você tem o desejo, o autor do amor lhe dará as condições. E o terceiro motivo, existem tantos casais enfrentando um dilúvio conjugal e terão oportunidade de salvar ou melhorar seu relacionamento nesse navio do amor, pois ele poderá ser como a arca que abrigou a Noé e salvou a sua família. Navio The Love School, não perca, do dia 31 de março a 4 de abril de 2014, acesse reservas@naviotheloveschool.com ou o site naviotheloveschool.com e tenha maiores informações. Voltando com o Júnior e a Elisângela, no casamento vieram os conflitos. Qual foi o pior momento do casal, Elisângela? Foi quando a gente começou a não ter mais respeito um pelo outro. Porque vinha muitas brigas. Eu, no caso, provocava as brigas. Era, porque eu queria ver a perfeição nele, né? Então, as qualidades do meu ex-esposo eu queria nele. Entendi. Ficava comparando. É. Isso te entristecia, Júnior? Muito, né? Muito. A ponto de chegar a pensar assim, que eu casei errado, com a pessoa errada. Porque as qualidades do ex-esposo dela eram maiores que as minhas. Entendi. Na cabeça dela. Na cabeça dela. Ou você que via assim, né? Porque de repente, a Elisângela reconhecia sim as suas qualidades, mas tipo assim, ela queria agora o perfeito, ela achava que você era perfeito, então tinha que ter as suas, mas todas as outras que ela já tinha conhecido. Era mais ou menos isso? Isso, dessa forma. Um tanto quanto egoísta, né, Elisângela? Eu queria perfeito, né? Com nenhum defeito. O Júnior já não exigia isso de você? Não, ele só pedia carinho. Já era mais flexível. Nunca teve, né? Ele queria carinho e atenção. Aí vocês buscaram ajuda, como que resolveram o problema? Nós recebemos um convite, que foi da irmã dela, para a gente conhecer a terapia do amor. Então a gente começou a participar das aulas e a cada aula que o professor passava para a gente ia pegando. Chegaram juntos então, né? Chegamos juntos. Então, aí foi aprendendo? Fomos aprendendo, aí eu fui aprendendo a ouvi-la mais, porque eu chegava em casa, já ligava a televisão, ela queria conversar e eu não conversava com ela, mas eu comecei a ouvi-la mais, prestar mais atenção nela. Você passou a dar mais carinho para ele, Elisângela? Sim, passei, dar mais atenção. Aprendeu isso na terapia do amor? Sim, aprendi. Parou de comparar? Parei. Vi que ele tem mais qualidades. Hoje vocês estão bem? Sim, estamos ótimos. Um completa o outro? Um completa o outro. A tampinha da minha panela. Que legal. Ah, que gostoso. E aí, vamos chegar juntos até o fim? Vamos, sim. Juntos até o fim, né? Mas sem os 33 nessa. Olha, eu quero agradecer, Júnior, a sua participação aqui na Escola do Amor, a Elisângela também. Alunos, nunca compare.
Não faça comparação, porque a comparação não melhora uma pessoa ou não faz ela ser diferente. Isso é importante, tome isso como exemplo desse casal convidado de hoje. E para fechar o nosso tema... O amor faz crescer aquele que ama. Quando você ama, descobre os tesouros desta pessoa e se enriquece com as virtudes dela. É possível, sim, viver juntos e felizes até que a morte os separe. Mas para isso, é necessário investir nesse relacionamento, praticando os ensinamentos que temos passado e todos os outros que vocês descobrirão a dois, com o tempo de convívio. Com certeza. Um grande abraço, alunos, e até a nossa próxima aula. Até lá!